Olá pessoal, Eduardo do site meuprojetorestaurante.com. Estou aqui hoje para dar algumas dicas para vocês em relação ao layout do cardápio estratégico. O empreendedor desse ramo de alimentação, bares, restaurantes e lanchonetes, ele deve compreender, ele tem que ter essa visão, essa compreensão de que o cardápio ele é muito mais do que somente uma fonte de informação para o cliente. O cardápio ele vai servir para você para promover os seus produtos, para estimular a venda também. Então deve haver uma preocupação por parte do empreendedor quando ele for montar esse cardápio, quando ele for mostrar os produtos que ele vai servir no estabelecimento dele, de que forma ele vai dispor isso no cardápio, que a gente chama de layout. Layout seria o seguinte: como é que você vai inserir as imagens e os textos no cardápio? Qual é a melhor estratégia? E aí eu vou dar algumas dicas para vocês montarem um cardápio, que estimule as vendas do seu estabelecimento. Você que é gestor de bar e restaurante, é importante você saber o seguinte: existem pontos no cardápio, independente de qual estabelecimento seja, que o cliente vai direcionar o olhar primeiro. São aqueles pontos mais importantes, onde devem estar aqueles pratos aqueles pratos que você oferece mais importantes, que dão mais lucro para o negócio, por exemplo, ou que vendem mais. E aí eu recomendo a você dar uma olhada no nosso vídeo, no vídeo do meu projeto restaurante de engenharia de cardápio. A engenharia de cardápio ela vai fazer uma estratégia, ela monta uma estratégia para você conhecer aqueles pratos que vendem mais, aqueles que dão mais lucro, aqueles pratos que você poderia até chegar à conclusão de retirar do cardápio. Então eu recomendo você dar uma olhada nesse vídeo para facilitar aí na hora de decidir qual é o prato mais importante para o meu negócio, quais são os menos importantes. Então o cliente ele direciona o olhar para partes primeiras dentro do cardápio. E na imagem aqui você pode perceber, por exemplo, os pontos 1 e 2, tanto faz se o cardápio é de uma página ou duas páginas, os pontos 1 e 2 são aqueles pontos onde o cliente direciona o olhar primeiro. Então são os pontos mais importantes do seu cardápio, consequentemente, onde devem estar os pratos mais importantes para o seu estabelecimento. Tá certo? Uma outra observação aqui importante é que os preços, eles devem estar dispostos um embaixo do outro também para facilitar a comparação do cliente. Para ele já fazer a comparação de forma mais rápida, mais fácil, o que você puder fazer para o cliente, deixar informação no cardápio para facilitar a vida dele e também do seu garçom, do atendente, quanto mais melhor, desde que não sobrecarregue com muitas informações, senão fica uma poluição visual no cardápio. Outras dicas importantes são as seguintes: revise a questão da redação do cardápio, da ortografia, também é muito importante e isso também chama a atenção do cliente. Então tem que ser revisado várias vezes, e uma dica que eu dou sempre é o seguinte: chame uma outra pessoa para revisar o cardápio também. Então mais de uma pessoa para fazer essa revisão antes de você mandar fazer a impressão do cardápio. É bom que seja feita várias vezes essa revisão. Outro fator também que você deve considerar quando você for elaborar o seu cardápio é que cada vez mais as pessoas querem saber a origem dos alimentos, como eles estão sendo preparados, o que elas estão comendo, Então, se você puder reservar um espaço para fazer uma explicação sucinta da origem daqueles alimentos, da seleção, como você faz a seleção, a aquisição ou o preparo desses alimentos de forma sucinta, não dá para fazer uma redação, de forma simples. Isso também vai ajudar bastante. Se você pesquisar na internet, aí você vai verificar que existem várias pesquisas feitas aí em relação à alimentação no Brasil, que as pessoas cada vez mais se preocupam com essas informações em relação à origem dos alimentos. Tá? Outras dicas em relação aos pratos que você pode servir são o seguinte: pratos exclusivos, aqueles à moda do chefe, sugestão do chefe, a moda da casa. Esses pratos fazem efeito sim. Esses pratos podem trazer benefício para o seu negócio. Por quê? Porque eles são exclusivos. Eles trazem um diferencial para a sua casa. E isso vai fazer o quê? O cliente se lembrar de você, do seu negócio. Vai fazer com que o cliente esteja sempre voltando para o seu negócio. Obviamente que, claro, tem que ter qualidade. Mas esses pratos, eles trazem exclusividade, facilita a lembrança do cliente em relação ao seu negócio.
Pratos do dia também, por exemplo, para quem trabalha com almoço, com refeições em horário de almoço, também surte bastante efeito. Eu usava bastante isso, né? Mas a minha recomendação é que não sejam mais de 3, né? No máximo 2, 3 pratos, tá certo? Ou um prato, para facilitar também para a cozinha. E o detalhe é o seguinte, quando a gente vê prato do dia, já fica intrínseco, já é uma característica, o cliente já vai perceber, né, quando ele olha esse anúncio, prato do dia, ou vê escrito, para ele aquilo significa preço mais baixo. Isso já é uma característica dos estabelecimentos que servem prato do dia. Então, portanto, você como empreendedor, você tem que pensar numa estratégia do seguinte, trabalhar com produtos baratos, senão você não consegue colocar preços, né, voltados para essa classe que quer gastar menos, né, ou que tem um poder aquisitivo mais baixo. Então, o que acontece? Procure produtos da estação, né, ou da safra, ou que tenham preços mais baixos. Também é legal trabalhar com prato do dia que tem a questão da cozinha. Facilita para a cozinha também, porque já tem, são pratos que eles já sabem mais ou menos a quantidade que sai por dia e trabalha sempre com aqueles mesmos ingredientes. Então, é um trabalho, é uma oferta de produto que também, a cozinha estando organizada, vai facilitar para eles em relação à produção. Outra sugestão que eu dou é a questão de pratos especiais em datas especiais, que eu também já trabalhei com isso e facilita e ajuda bastante na venda. Então, por exemplo, pratos especiais para o Dia das Mães, o Dia dos Namorados, Natal, o Ano Novo, né? Então, fazer pratos específicos para aquelas datas. Uma outra coisa que você não pode esquecer quando você for montar o seu cardápio é a questão de divulgar as redes sociais, né, as formas de pagamento que são aceitas pelo estabelecimento, se você cobra taxa de serviço ou não. Então, por enquanto, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos, espero que eu tenha contribuído e até mais.